Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que é gravado mensalmente aqui no Museu da Imagem e do Som, já uma parceria de muitos meses, conta com apoio da FSM, Fundação Santa Maria, uma editora aí que está crescendo no Brasil e nos apoia na estrutura, na armação e, obviamente, tem a TV PUC como a sua realizadora. O nosso programa também tem o apoio, já um grupo de 20 anos na PUC, o programa de estudos pós-graduados em História da Ciência, que periodicamente sugere nomes aqui para a gente entrevistar. Mas hoje a gente tem um nome mais, eu diria, especial, né? Deixa eu pegar aqui a minha colinha para não dar nada errado, né? A gente está com o professor Antônio José Lopes, mais conhecido e bem conhecido como Bigode, que eu não vou, Bigode, já vou confessar aqui que é uma alegria muito grande, porque além da gente ter se encontrado ao longo de todas essas décadas, né, nós nos conhecemos num momento muito importante, eu acho, da história do Brasil e da história da ciência no Brasil, né? Um período onde a gente estava na USP, nos anos 70, ainda debaixo de uma ditadura militar, e nós estávamos, eu na física, o Bigode na matemática, militando ali no centro acadêmico pela liberdades democráticas, pela volta à democracia no Brasil, e tivemos, eu acho, né, um período também muito interessante de contato com, enfim, professores lá do Instituto de Física, Instituto de Matemática, e que nos levaram aí cada um por caminhos variados na vida. O Bigode, ele é um educador da matemática, híbrido, ele já se confessou aqui para mim antes de começar a gravação, porque ele tem um pé na sala de aula, ele publica vários livros, né, para professores, realiza sua pesquisa, mas uma pesquisa sempre também focada no que acontece na sala de aula, tem um relacionamento com escolas, com instituições de ensino, com editoras, né, até o MEC, ele estava me contando, e, por último, assim, que eu achei uma surpresa, ele vai contar para nós o que acontece, com a Lego, né, dos Netinho brinca com Lego, é isso que eu queria te contar, né? Ele adora eletrônica, tem o seu iPad, que ele trata igual um ursinho, fala, iPad, na hora de dormir, é igual um ursinho dele, mas ele tem, o que ele mais gosta fora do mundo eletrônico é o construir casas, castelos, carros. Agora ele entrou na escola, ele vai pegar pela primeira vez o, como é que chama? School Bus, aquele amarelo, sim, né? Sim. Que é o sonho dele, né? Ele está numa escola agora lá em Santo Luís. Então, Bigode, muito bem-vindo ao Nova Estela. Muito obrigado. Eu já vou te provocar aí o tema do nosso primeiro programa, né? O Bigode vai voltar aqui na TV PUC, de Malbataã até os desenvolvimentos recentes da matemática recreativa. Ok. Então, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Me sinto super embaidecido, né? E não é porque somos amigos, mas a gente tem uma admiração mútua pela militância na área educacional e científica, né? E isso daí a gente aprendeu lá também, né? Quer dizer, eu poderia ter me tornado um matemático daqueles que fica lá afundado fazendo teoremas, mas logo por causa dessa vivência eu comecei a procurar em que medida que a matemática podia ter uma contribuição social, podia contribuir para o desenvolvimento de indivíduos livres, sadios mentalmente, com valores e assim por diante. Então, muito cedo na universidade, eu fui me deparar com a educação matemática, que não existia como área do conhecimento ainda na universidade, né? Eu sou considerado um dos pioneiros nessa área, não como investigador, um dos pioneiros, já deu entrevistas nesse programa, o professor Biratana Ambrosio é a nossa principal referência, né? Mas eu, um reles aluno, já em 1977, procurei alguma coisa que a própria universidade não oferecia, que é uma atenção especial, né, sobre a educação matemática, né? E isso ia além do ensino, né? Porque nós estamos falando de educação, isso é uma questão importante. E aí, nesse momento, eu tive contato com uma série de estudos, autores, pesquisadores, e eu descobri um universo e descobri que matemática é cultura,
Então, qual a tecla que eu vou querer bater aqui com você? E como é que eu caracterizo todo o trabalho que eu faço, não só o meu, né? Eu sou um divulgador da ciência, e eu trato matemática como cultura, eu trato matemática como parte do patrimônio cultural da humanidade, né? Uma vez eu dei uma declaração que gerou alguma polêmica, alguém não entendeu bem a sutileza do que eu ia falar, assim, se o teorema de Pitágoras não tivesse nenhuma utilidade, ainda assim eu o ensinaria pelo valor cultural que ele tem na história da humanidade, na história das ciências e assim por diante, né? Então, esse tema, na verdade, quando eu fui provocado, a ideia é assim, vamos discutir essa coisa do matemática dá prazer, não dá prazer, por que que ela pesa tanto, né? Bem, eu uma vez, alguns anos atrás, naquele finado Jornal do Brasil, eu dei uma entrevista de página inteira. JB. O JB, uma entrevista de página inteira, daquele formato grande, e a manchete da entrevista, que foi para a capa, era muito interessante. A verdadeira matemática é sonegada na escola. Uau. Né? Porque o que, de modo geral, acontece nas escolas, né? É uma cultura de prescrição de coisas, de oferecer coisas mastigadas, de um culto ao trabalho braçal, envolver as crianças em situações que elas não conseguem fazer conexões, etc. e tal. Então, de certo ponto de vista, eu podia pensar assim, olha, se tivesse sido exposto a essa matemática e não tivesse tido nenhuma ruptura na minha formação, eu também ia ser um burro em matemática, porque ela não é atraente, ela não é interessante, ela não me mobiliza, né? Eu escapei disso por uma circunstância muito pessoal, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos eu era office boy, então estudava de manhã, aí eu ia trabalhar nos escritórios de advogados, tal, só que há um período em que os advogados estão todos no fórum, não adianta ir para os escritórios. E não dava para eu voltar para casa. Então eu ficava metido no sebo do Gasô, né? Lendo livros e, na maior parte das vezes, procurando antecipar aquilo que o meu professor anunciava que ia ensinar, está preparado e tal. Então, na verdade, eu tenho uma cultura de sebos, né? E aí, nos sebos, não tem só livro didático, então nos sebos eu encontrei livros sobre história da matemática, sobre cultura da matemática, encontrei Malbatã. Então, vamos chegar já no Malbatã, né? De certo modo, eu sou um especialista não tão grande em Malbatã. Eu fui coordenador do centenário do Malbatã, que foi aqui uma série de atividades em Quando ele foi? 1995. 95. Né? O Malbatã nasceu em 1895, eu vou falar um pouquinho dele, que é importante, tá? E faleceu em 1974, né? Então, ele viveu quase 80 anos. E o Malbatã, ele é de uma geração muito curiosa, tem alguns intelectuais, alguns escritores que têm uma trajetória muito parecida. Ele é de uma família de educadores, né? Tipo, 9 irmãos, todos educadores, dono de escola, professor titular do Pedro II, o famoso colégio lá no Rio de Janeiro, etc. e tal. Uma família conviveu, o Pedro II, ele era uma universidade, né? Se convivia lá, gente da Academia de Letras e etc. e tal. O Malbatã, muito cedo, foi ser professor do Pedro II, né? Eu acho que com 30 anos ele já era professor titular do Pedro II e conviveu com uma geração um pouco mais velha do que ele, de gentes inquietas com matemática. Um desses que merece ter o nome citado é Euclides Rocho. Então, para vocês terem uma ideia, Euclides Rocho é o responsável pela existência da disciplina matemática, mais ou menos do jeito que a gente a entende hoje. Porque antes disso, o que você tinha? Você tinha aritmética dada por um professor, álgebra dada por um professor, geometria dada por um professor, trigonometria dada por um professor, né? Como se fossem disciplinas estanques. Tá? Houve um tempo em que tinha um curso chamado Conhecimentos Gerais, hoje está decomposto História e Geografia. Bom, o fato é que, em algum momento, até 1931, foi a reforma Francisco Campos que mudou isso daí, graças à intervenção do Euclides Rocho, e o Euclides Rocho, sendo uma pessoa, vamos dizer assim, de mais reconhecimento político, o Malbatã ainda não era um cara famoso, como a gente o conhecia,
ou conhece hoje, o Euclides Roxo levando para o MEC naquela época, né, aquilo que deveria ser as conversas de boteco, de sala de aula, ali do grupo que está discutindo as reformas do ensino da matemática. É esse grupo, geograficamente? Geograficamente ali no Pedro II. Lá no Pedro II. No Pedro II, né? Então, o Malbataan começa a escrever livros como coautor de livros didáticos de matemática, são os primeiros livros de matemática, porque os livros que existiam, eles eram traduções dos livros franceses, né? Então, por exemplo, FTD, Théodore Dumont, não me lembro qual é o Teófane ou Teodoro, mas assim, é o nome de um irmão, de um religioso que fazia traduções de livros clássicos, livros de 1700, né? O livro de geometria, por exemplo, lá dessa época, ele é um livro ele é uma tradução popularizada do Euclides, né? Então o Malbataan vivia esse momento e aí a veia literária dele, provavelmente também por conta da infância que ele teve aqui na cidade de Queluz e o convívio que ele teve com intelectuais do tipo José Oiticica e outros ali, ele começa a despertar a veia literária dele. Mas quando menino, ele já era editor de uma pequena revista, né? Já fazia pequenos ensaios. Aqui no Vale do Paraíba? Aqui no Vale do Paraíba, uma revista chamada R, teve um ou dois números, R, né? E os primeiros escritos do famoso livro O Homem Calculava, que até a chegada do outro famoso, Paulo Coelho, era o livro que mais tinha vendido, que tinha edições e traduções, né? Eu convivo muito com a família do Malbataan porque eu cresci como um educador junto com o seu sobrinho neto, que é um professor de música aqui na Universidade de São Paulo, professor de educação musical, né? E eu até de vez em quando eu dou umas palestras e falo assim, olha, eu aprendi a me tornar um educador musical, um educador matemático observando alguém dando aula de música, né? Porque eu via as crianças desde o primeiro momento de inventar barulhos, sons, fazer coisas com a boca e ver a trajetória até elas construírem a notação musical. Eu pensava, se alguém fez isso com a notação musical, que para mim é uma coisa, por que não pode fazer com a linguagem algébrica, né? Bom, o Malbataan, então, ele começa a fazer pequenos contos, e depois ele reúne esses contos em livros. O Homem Calculava, por exemplo, ele é um livro que vem de um conjunto de contos que ele publicava em jornais e tal. Eu acho que os primeiros escritos é de 1925, então eles têm aí qualquer coisa, quase 90 anos, né? Tá? E depois o sucesso dessa linguagem, né? Eu considero que ele é o pioneiro dentre os autores, é uma moda recente, que é escrever história da ciência de modo romanceado, né? Uhum. Tem física, tem várias, até filosofia, matemática e tal, mas ele é o pioneiro, né? E o Malbataan me inspirou muito, não pelo livro O Homem Calculável, ele escreveu muito mais coisas, né? Ele se interessava por história da matemática. O primeiro livro que em língua portuguesa, que tratava de geometria não euclidiana, escrito por ele, né? Então ele era um cara curioso com a matemática contemporânea e ele era um crítico ácido, tá? Em relação a isso que a gente chama de ensino tradicional. Bem, eu precisaria tomar muitos cuidados quando eu vou falar de ensino tradicional, porque há ensinos tradicionais e ensinos tradicionais. Há escolas tradicionais muito decentes que têm um projeto de ensino que as crianças aprendem, né? Há escolas ditas tradicionais que, na verdade, o que elas são elas são conservadoras. Eu quero diferenciar o tradicional do conservador, né? Porque as crianças não aprendem, né? A cultura desse tal de ensino tradicional, que era já denunciada por Malbataan, é a cultura da decoreba, da memorização sem compreensão, é a cultura do trabalho braçal, é a cultura do treinar para fazer prova, e etc. e tal. E o que é que está faltando em relação a isso? Tá? Está faltando aquilo que é o essencial, a criança pensando. Então, o Malbataan, ele é o pioneiro de colocar o foco do ensino da matemática na resolução de problemas,
nas conexões, nas relações da matemática com o dia a dia, com o cotidiano, com as aplicações. Muitos professores que vão assistir o nosso programa, eles vão achar que isso daí é uma novidade dos anos 90, com os PCNs. Não, não, não. O que foram os PCNs? PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, né, que o MEC implantou a partir de 1997, que dão ainda as diretrizes do ensino, estão sendo substituídos agora por outros documentos, chamados Direitos de Aprendizagem, e mesmo os documentos aí do Pacto Nacional de Alfabetização pela idade certa, alfabetização. Na idade certa. Como é que é? Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa. Nós fizemos esse ano o Pacto para a Matemática, né? E aí estão as novas diretrizes, pensando que nós já estamos já passamos um sexto do século XXI, né? Então tem que levar isso tudo em conta, né? Mas voltando, os parâmetros curriculares nacionais, eles chegam no Brasil com um certo atraso, e eu sempre disse que eles se constituíram num grande avanço, mas ainda havia muito a conquistar, porque com um grande atraso. Por exemplo, os países da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, essas reformas ocorreram no final dos anos 70. Tá? Por volta de 1978, 79, nós já estávamos discutindo em alguns espaços as mudanças que os americanos implementaram, em primeiro lugar, e como eles fizeram muito bem, isso proliferou no mundo. Eu não tenho nenhum problema de copiar o que é bom, né? Então, os standards, né, os parâmetros lá dos americanos, eles organizaram aquilo que era um desejo já da comunidade internacional. E que características que tem isso? Então, de novo, vou bater na tecla. E tudo isso que eu vou falar agora, que é algo desses últimos 15 anos, você vai encontrar nos livros do Maupassant lá em 1950 e tal. Foco na resolução de problemas. Matemática contextualizada. Problemas autênticos, não falsos problemas. Essa história de que a menina ganhou 347 bonecas e deu 223 para sua prima, isso não existe, né? Então, quando você falseia a realidade, né? Tipo, eu comi 3,17 avos de um bolo, né? A criança deparada com a realidade, ela começa a sentir que a matemática da escola não fala a matemática da vida, né? E então todas essas coisas são propostas pelo Maupassant. Outro ponto importante. Ele trabalha muito com curiosidades, né? Com curiosidades bem interessantes mesmo. Por exemplo, eu trouxe aqui 2 livrinhos do Maupassant. Esse livro aqui, Meu Anel de Sete Pedras, é um belíssimo livro. Não sei quando foi a sua primeira edição, não vou ficar procurando aqui, mas ele faz um levantamento de parlendas, cantigas, de coisas da cultura popular que tem relações com matemática, tá? Depois ele tem um capítulo aqui em que ele vai falar de unidades de medida, que se você for numa cidade do interior, de Goiás, de qualquer outro lugar, ali está presente. Então ele vai trazer isso, a origem de coisas que a gente convive. O que é uma légua? O que é um palmo? O que é isso tudo? Então ele faz todo esse tempero com cultura, com história da matemática principalmente. Ele foi, de certo modo, um historiador de matemática. Uma vez eu escrevi um e-mail para o Biratan D'Ambrosio, eu falei assim: Biratan, sabe que eu acho que antes de você inventar etnomatemática, eu acho que o Maupassant fez algo, né? E eu encontrei num capítulo de um livro dele, de curiosidades matemáticas, relatos de atividades matemáticas que tribos indígenas teriam feito. Isso lá nos anos 60. Né? Mas o que é que nos aproxima? A etnomatemática. Exatamente. O que é que tem tudo isso em comum? É a busca da significatividade. Né? Embora ele não tivesse lido nenhuma teoria de construtivista ou da aprendizagem significativa, o que está por trás é prover de significatividade a matemática que se aprende, a matemática que se ensina. Né? Isso é o Maupassant, foi pioneiro, escreveu mais de 120 livros, eu poderia falar
horas e horas sobre Qual que é ele. o outro que você trouxe aí? Esse é eu tô lembrando que eu tinha As Maravilhas da Matemática, porque ele tem coisas bastante interessantes, curiosas, né? Desde um capítulo que fala das abelhas geômetras, que explicam o porquê do formato dos favos de mel, né? E ele faz uma espécie de historiografia dos estudos sobre de todos os matemáticos importantes da história que estudaram, né? Porque essa é uma curiosidade que sempre o homem teve. O homem sempre teve aquele ahá com relação às regularidades da natureza. E foi tentar imitá-las, foi tentar buscar compreendê-las e assim por diante, né? Ele tem um outro capítulo aqui, eu até vou te contar uma curiosidadezinha já já. Ó, esse é o capítulo das abelhas. A Alta Matemática das Abelhas Geômetras. É um capítulo sério, já fiz coisas em cursos de professores. Esse é outro capítulo interessante, número pi numa trova bem rimada, porque ele está vivendo um momento em que se supervaloriza você memorizar coisas. Né? Eu me lembro quando eu era aluno, né? Nós somos da mesma geração e a gente tinha que saber de cor os afluentes da margem direita do Rio Amazonas, os afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas, o nome do Dom Pedro I com, sei lá, até 8 nomes, etc. Tal. E provavelmente em alguma época era muito importante se saber o valor de pi até não sei quantas casas decimais. Né? Então ele ficava criando trovas, né? Por exemplo, essa daqui. Deixa eu ver essa daqui. Essa não, aqui não está a que eu queria, mas eu vou ler essa. Sou o medo e temor constante do menino vadio. Isso pode não ter nenhum sentido, mas se você contar o número de letras de cada palavra, isso vai dar 3, 1, 4, tá. Bem, o que ele está procurando? Ele está procurando prover de significado as coisas que a gente está querendo ensinar. E aí entra, quero falar um pouquinho mais, de modo mais abrangente sobre matemática recreativa. Né? Esse é o nosso Malbatã. O Malbatã, para quem estudou com profundidade a matemática recreativa, e eu queria chamar a atenção assim, matemática recreativa ela é uma sub-área da matemática pura. Tá? Você tem revistas científicas de matemática recreativa. Você tem estudos de matemática recreativa que 100, 200 anos depois se tornaram importantes para algumas áreas de conhecimento. Vou dar um exemplo. Né? O Euler, o grande matemático, um dos maiores matemáticos da história, né? Ele está lá na sua universidade, que ele tinha cátedra, fica sabendo de uma brincadeira que os habitantes de um lugar chamado Königsberg, que eu acho... Königsberg é uma cidade curiosa, que ela já foi de vários países, já foi Polônia, já foi Prússia. Atualmente ela é uma ilha da Rússia, mas não cercada de mar. Ela é uma ilha dentro de um continente. Não sei se ela está dentro da Polônia, por ali, né? Mas o status dela é... Está meio complexo essa área. E aí tem um rio chamado Rio Pregel. Esse rio tinha 7 pontes e tinha 2 ilhas do rio, né? Ilhas fluviais, que se podia caminhar e tal. E a brincadeira do povo era caminhar por essas pontes sem ter que repetir. Então, no domingo, vamos passear e vamos tentar fazer um caminho sem ter que repetir a ponte. Né? Ele ficou interessado por esse problema e ele comprovou que não é possível fazer esse percurso. Uau. Tá? E isso gerou a teoria dos grafos. Tá? Gerou a topologia, porque ele não precisou saber como eram as pontes, ele só precisava saber quais eram as conexões, ele não precisava saber o comprimento das pontes, a distância, etc. E tal. Então ele desenvolveu um modelo que respondia a problemas de natureza geométrica, tá? Para uma geometria simétrica, e dali surgiu a topologia. Né? A teoria das probabilidades surgiu de jogos, surgiu de um bate-papo entre o Pascal, o filósofo matemático, né, que andando de carruagem lá no interior da França, encontra como companheiro um jogador inveterado de dados que formula para ele um problema, se ele tivesse que abandonar uma partida no meio do caminho, como é que deveria ser dividida a aposta, tal. O Pascal troca cartas
com um outro matemático amador chamado Pierre de Fermat. Dessa troca de cartas entre o Fermat e o Pascal surge a teoria da probabilidade. Então, se a gente for fazer uma viagem pela história da matemática, nós vamos ver que muitas áreas das ditas matemáticas duras que existem hoje surgiram de brincadeiras matemáticas, né? Eu tenho alguns ídolos, né? Quando eu faço minhas apresentações, eu mostro todos os pedacinhos dos DNAs, então eu tenho fotos dos caras que me influenciaram, né? Então, dos matemáticos antigos, eu sou um cara bastante influenciado. Eu gosto muito da obra do Fermat. Fermat tem muita importância na história da matemática, porque ele não era matemático, ele era um amador que gostava de matemática, mas ele está por trás de muitos desenvolvimentos da matemática. Eu já falei probabilidade, geometria analítica, ele é um dos pais da geometria analítica, né? E é o cara do problema mais famoso da matemática, que é o último teorema de Fermat, né? Eu vou te interromper, você não vai acreditar, Claro. mas a televisão é muito rápido. A gente está acabando o primeiro programa que a gente vai fazer junto, né? Você vai voltar aqui no Nova Estela. Eu tenho certeza que o programa de hoje foi muito, muito importante, porque, como você falou, né? Eu acho que se já nos últimos 15, 20 anos está se colocando uma série de necessidades, agora, nos dias atuais, né? Eu estou lá na Secretaria da Educação do Rio, é muito importante a mudança do nosso ensino, e eu espero que você, dentro do teu projeto de vida, vai poder colaborar muito no que está acontecendo. Nova Estela Ciência e Debate vai se despedindo, esperamos vê-los novamente a semana que vem, no mesmo bate-horário, bate-canal, com uma nova temática, discutindo a ciência, a sua história, seu presente, seu futuro, e que venham novas estrelas, como aconteceu lá no passado, a nos iluminar no presente.